Bom, pessoal, na nossa aula de revisão para a prova de produção de texto, nós vamos explorar os seguintes conteúdos, que foram os conteúdos que nós vimos durante o mês de junho e de julho. Paradidático, que brinquedo é esse, tá? Sobre também o conteúdozinho guia turístico e propaganda, certo? Então, primeiro eu vou começar falando sobre o paradidático, que foi muito, a gente leu bastante ele, né? Teve até o trabalhozinho de produção de texto, vocês lendo e tal. Tenho certeza que foi uma história que todos vocês gostaram. Foi uma história que eu gostei, me encantei muito, achei muito legal, né? Porque fala da história de um reino onde todas as crianças brincavam com brinquedos eletrônicos. E elas estavam tão ligadas ali naqueles brinquedos que elas não queriam ver mais nada à sua volta. Nada, elas eram todas egoístas. Então, um dia o que aconteceu? Teve um probleminha lá no reino e faltou energia, não é? Então elas ficaram todas desesperadas, entediadas, sem ter o que fazer. Muitos vieram ajudar, né? Tentar consertar de uma forma ou de outra, tentar solucionar o problema, mas não tiveram sucesso. Então, um belo dia chegou um menininho chamado Guto com sua sacola mágica. E quando ele chegou com essa sacola mágica, de início o príncipe ficou meio assim, não queria os brinquedos dele, os eletrônicos, o celular, o tablet, mas ele não queria saber o que tinha lá na sacola do Guto. Então o Guto mostrou e explicou para eles que o que ele tinha na sacola dele era livros. Então eles se perguntaram, mas como eles poderiam brincar com aquilo? Então o Guto foi explicar, só você abrir, ler, e ali você vai viajar naquela história, você vai se transportar para aquele universo daquele livro, né? Porque geralmente, quando a gente está lendo, a gente entra muito ali naquele, a gente se envolve muito com a história, não é? Então a gente meio que se imagina tudo ali naquela história, não é? Eu acho que foi o que aconteceu até com a gente quando estava lendo esse livro, porque é um livro muito legal, esse Paradidático, que brinquedo é esse? Tá? Eu tenho certeza que vocês, quando estavam lendo, estavam ali se imaginando na história, se imaginando o que vocês fariam, né? Muito, muito legal. Bom, então, quando eles abriram, eles viram ali que o mundo da leitura era mágico, era fascinante, e eles gostaram. Então, mesmo quando se voltou a energia, eles continuaram com os livrinhos dele e tudo, e foi até melhor, né? Sair um pouco toda essa tecnologia, não é? Eu sei que foi uma história que vocês gostaram bastante. Então, aí na casa de vocês, eu peço que vocês leiam ele para poder fazer a prova direitinho, certo? Bom, vou revisar com vocês o conteúdozinho guia turístico, tá? Que foi o conteúdo que a gente viu no mês de junho. Um guia turístico ou um roteiro turístico serve para fornecer ao visitante informações a respeito do local onde se pretende estar. Atualmente é comum encontrar roteiros detalhados no site da prefeitura da cidade de interesse. Contudo, você também pode encontrar roteiros em versão impressa. Bom, então, pessoal, como vocês viram aqui, os guias turísticos, né, eles são, ou também conhecidos como roteiro turístico, ele serve para fornecer ao visitante as informações ali daquele local onde ele irá visitar. Onde a gente pode encontrar esses roteiros? A gente pode encontrar no site da prefeitura, tá? Tem mostrando tudo, um local onde um ponto turístico onde você quer visitar naquela cidade, por exemplo. Pode ter também os locais de alimentação, por exemplo, uma lanchonete, um restaurante, certo? Então isso é muito importante. Lá no site da prefeitura de cada cidade tem esses guias turísticos, tá? Então, algumas empresas de viagens, elas responsabilizam por elaborar um roteiro de viagem, de acordo com o interesse do cliente. Há ainda a opção das chamadas pacotes, que tem o seu próprio roteiro. Bom, então tem pessoas que elas trabalham apenas com isso, certo? Elaborando os guias turísticos para que as pessoas elas possam viajar com mais comodidade. Bom, vou dar uma lidazinha, uma revisadazinha no conteúdo propaganda. Estamos cercados de anúncios que tentam nos convencer a adquirir produtos ou serviços. Esses anúncios são as propagandas que elas utilizam os mais diversos veículos de comunicação para anunciar o produto
ou serviço destinado a consumo para despertar o interesse do cliente em potencial. As propagandas elas precisam ser atrativas e os recursos utilizados para isso dependem do público que se pretende atingir. Bom, então a propaganda ela tem a função de comunicar, né? De comunicar sobre aquele produto ou sobre aquela pessoa que eles queiram, porque muitas vezes as propagandas elas são de algum produto que se queira vender, certo? Então elas vão falar, é óbvio que elas vão falar dos benefícios daquele produto e elas focam aquele público-alvo. Por exemplo, se é uma fralda descartável que se está sendo anunciada numa propaganda, então eles vão usar bebês, certo? Se é brinquedos, eles vão usar as crianças. Enfim, se tipo no tempo nos dias das crianças, certo? Eles sempre usam as crianças. Nos dias das mães, as lojas elas usam muito a questão das mães, né? Usam muitas mães nos cartazes e tudo, colocam aquela imagenzinha de família, mãe, filho e tal. No dia dos pais, do mesmo jeito, para que aquele produto ele seja vendido. Se ele tenta divulgar uma pessoa numa propaganda, do mesmo jeito, ele vai falar de tudo que aquela pessoa fez e tudo. Se ele tenta divulgar uma empresa, a mesma coisa, ele vai falar sobre os serviços fornecidos por aquela empresa. Certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de revisão para a prova de produção de texto. Lembrando que eu vou deixar as paginazinhas no roteiro para que vocês possam dar uma lidazinha mais detalhadamente, certo? Então é isso, meus amores. Beijinhos.